Então, vamos lá. Vamos começar pelo que é a quarentena emocional. Nesta quinta-feira, dia 23, às 20 horas, vou fazer ao vivo para todas as pessoas no canal de YouTube um início de quarentena, de meditações, de ativações energéticas, para que vocês possam acompanhar ao longo desta quarentena, que cada semana possamos ir abrindo o campo energético e ir transformando na nossa realidade o que vamos comentar aqui agora, tá bom? Quem me conhece sabe que eu sempre falo de quarentena dentro dos processos há muito tempo e que em muitos casos eu recomendo quarentenas no meu processo de trabalho, no meu método. E isso tem um componente biológico que vai da mão do componente emocional. Então, hoje eu vou falar da quarentena emocional, da quarentena individual, como sempre foi aplicada desde o meu ponto de vista no método, e aplicando isso na quarentena coletiva, de jeito que possamos entender como viver essa quarentena e ver quais são as informações que esta quarentena obrigada, entre aspas, traz para nós, tá bom? Se nós pensamos que, como ser biológico, eu gostaria primeiro fazer um exercício que cada um de vocês comecem a se observar internamente agora e comecem a sentir como vocês podem ter consciência a nível de uma imagem na sua cabeça de cada uma das suas células, de como essas células compõem você e como as células estão compostas de informação e cada uma delas tem uma missão dentro de vocês. Isso significa que cada um de vocês pode estar em contato, se estivesse a nível microscópico, com a realidade de uma célula. E essa célula leva toda a informação do que você é. Mas a mais, ela tem uma função determinada. Ela leva toda a informação, mas forma parte íntegra de tudo, de que é o seu corpo humano. Certo? Se nós ficamos com uma perspectiva maior e ficamos um pouco mais longe dessa realidade das nossas células dentro do corpo humano, poderíamos observar as células que agora, como você observaria você, e eu gostaria que você observasse o seu corpo como se fosse uma célula, compartilhando neste momento de quarentena dentro da sua casa com outras células, que podem ser o seu pai, o seu parceiro, a sua mãe. Cada um de vocês está vivenciando esta quarentena de um jeito diferente. Alguns sozinhos, outros com muitas pessoas, outros são 1, 2, 3, 5. Mas vocês vamos começar essa live sentindo isso. Primeiro, a célula que eu sou, estão chegando mais pessoas, pelo tanto, a célula que eu sou, pelo tanto, todas as células que compõem o meu corpo, enxergar a minha realidade como a célula que eu sou com essa informação. A célula que eu sou dentro da minha família, desta realidade de quarentena que eu estou vivenciando, certo? E agora, se vocês pegam o microscópio um pouco mais para longe, se alonjamos essa perspectiva, aquelas pessoas que vivem num prédio ou que vivem num condomínio podem ver as diferentes células dos vizinhos. Cada casa vai ter 5, 6, 3, 2, 1, uma célula que também compõe essa informação. Se nos avançamos um pouquinho mais, vamos ver quem está no Brasil, a cidade de São Paulo, quem está em Estados Unidos, Nova York, a Espanha. Cada um deles vai ver a cidade, o povoado, a cidade, e assim até ver o plano da Terra. Realmente esquecemos muitas vezes que somos isso, que somos uma célula que compõe um tudo, certo? Então, quando falamos de quarentena a nível individual, não é tão longe da quarentena a nível coletivo. E vou ir explicando um pouquinho mais isto, certo? Por que 40 dias? Vocês lembram, alguns lembrarão, outros não, vai depender de quem esteja seguindo as lives ou quem está escutando os áudios que estão nos diferentes canais. Eu sempre falei que o ano 2020, desde dezembro, por isso coloquei o dia 20, muito forte de comunicação e de família. Pelo tanto, a ideia de uma quarentena não individual e sim familiar vai potenciar o que este ano, 2020, nos traz, que é a comunicação familiar e a mudança. Se vocês começam a procurar o que é o número 40 na Bíblia, por exemplo, nos encontraremos com que foram 40 dias de Jesus no deserto,
Foram 40 anos de Moisés fora do Egito. Foram 40 dias de Moisés esperando no monte as tábulas. Foram 40 anos de Éxodo. São 40 dias os que as mulheres, depois de dar à luz, de ter um filho, são colocadas em repouso. Quando temos uma rotura de osso, se nos dá 40 dias para poder melhorar e revitalizar essas células. Tudo isso já nos indica que a nível biológico e a nível emocional funcionamos ao uníssono, vamos da mão. O que quero dizer com isso? Na hora que eu tenho um impacto e uma transformação, e aí, pelo tanto, uma mudança, para poder conseguir materializar uma mudança no meu corpo físico, eu preciso fazer uma mudança a nível neurológico. Eu preciso ter sinapses, os meus neurônios recebem uma nova informação e, pelo tanto, elas têm que se adaptar a essa nova realidade. Essa nova realidade, a nível neurológico, está demonstrado que tarda 40 dias. Eu sempre falo, através do meu trabalho, que qualquer sintoma ou situação pode ser revertida entre 6 meses, mais ou menos entre 120 e 180 dias. O que acontece? A informação é feita e eu posso fazer essa transformação. O processo, o tempo do processo vai depender dos meus bloqueios, das minhas crenças. Então, eu estou no processo, eu estou caminhando para essa cura a nível global, mas os meus neurônios não registram toda a mudança porque dependem das minhas limitações internas e dos meus bloqueios internos, das minhas crenças. Ok? Então, realmente, a importância de conectar com um mesmo é muito significativa neste momento de quarentena. Para poder realizar uma mudança a nível neurológico, eu tenho que mudar a minha informação. Para eu poder mudar a minha informação, eu tenho que sentir de outro jeito, me emocionar de um jeito diferente, abrir a porta a uma nova realidade dentro das minhas circunstâncias. Vamos explicar um pouquinho mais isto. E se alguma pessoa não entende, me perguntem, tá? Que eu vou parando e vou lendo tanto pelo Facebook como pelo Instagram, eu vou recebendo vocês. Então, o que acontece? Eu tenho um conflito, quando uma pessoa vem a nível individual, por um conflito determinado, dependendo da gravidade, eu sempre coloco em quarentena ou como eu gosto de chamar, transição emocional. Por quê? Porque vai haver uma mudança de emoções. A pessoa, por exemplo, falávamos do Covid-19 a nível mundial, a nível da Terra. E eu falava naquele vídeo que esta pandemia vem liberando o medo e a raiva que a nível global a gente tinha. Tá? Então, a gente tinha tudo uma característica de raiva e de medo globalizada, e como uma gripe, esta pandemia vem liberando e entramos num estado vagotônico, onde temos que transformar as informações. E estas informações são transformadas, como estamos falando, em 40 dias. Daí, quando a pandemia entra a nível global, cada um de nós, ao estar individualizados, entramos nas diferentes informações que temos que observar. Então, muitas vezes, as pessoas que expressam medo ou raiva, expressam isto como emoção social, mas por trás se esconde, muitas vezes, impotência e tristeza. Não é sempre que a pessoa expressa medo ou raiva, está escondendo tristeza. Às vezes é outro medo, outra raiva. Mas a nível global, o que eu estou encontrando em todos os casos que estou acompanhando, desde esta pandemia, na Espanha e aqui, é muitas vezes essa tristeza, tá bom? Então, o que acontece é que nós temos que vivenciar estas novas emoções, nós temos que nos permitir atravessar esta emoção e ver qual é a informação que está por trás desse medo e desta raiva. E cada um de vocês vai ter outras informações, pelo tanto, não fiquem no medo e na raiva, fiquem pensando qual é a emoção que está despertando esta quarentena em mim. Aqui no Brasil estamos quase no início da quarentena, 15, 20 dias, né? Estamos num momento intermédio, onde, biologicamente, começam a umas curvas, uma epicrise, que vai de um sintoma ativo que a gente estava, que era a situação de raiva, de conflitos, de situações constantes, a uma parada, aparece uma aceitação, pelo tanto, tenho que parar com tudo a minha vida, não sei o que vai acontecer depois, e eu entro de maneira quase obrigada numa situação de quarentena. Na hora que eu estou frente a essa situação, saem à tona
as informações de eu me enxergar adentro. Daí que a comunicação externa, tudo que acontece no meu entorno, tudo que está acontecendo na minha realidade, me vai a mostrar aquelas coisas que eu tenho que ver dentro de mim. Então, só assim vai merecer e valer a pena, sim ou sim, essa mudança de vibração que o planeta Terra nos está propondo. Ok? Então, há uma mudança na informação geral. Então, agora vamos ao revés, vamos do planeta Terra e vai vindo uma mudança que termina no indivíduo. E a mudança tem que ser individual e vertical. A mudança e a evolução de cada um de nós é vertical e individual. Por lo tanto, poder conectar qual é a informação que está por trás das situações que eu tenho que observar em mim é o que vai fazer a diferença. Só que o que acontece? Muitas vezes há uma grande resistência a entender isto, porque me olhar, quando pensamos, tenho que estar sozinho, as pessoas confundem a solidão com a solitude. Então, mirar para dentro como eu tenho que estar sozinho todo dia, é como se estivesse na pior companhia de todas, né? Então, realmente esta dificuldade. A pessoa corre, tem uma correria todos os dias e precisa ir a trabalhar, ir a atividades, falar com marcar com os amigos, uma correria constante para se eludir de olhar alguns problemas, porque mientras nós estamos ocupados, não temos que olhar frente a frente com as nossas dores, com os nossos conflitos. Só que essas dores e esses conflitos não se vão resolver até que realmente olhemos para dentro, até que realmente paremos. E é o que a Terra está propondo agora, né? Ela para e todos temos que olhar quais são os nossos conflitos. O que acontece? As primeiras reações são de aceitação, entre aspas, mas ao mesmo tempo de culpabilidade. Temos que procurar quem é o culpado de tudo isto que está acontecendo. A nível individual, sempre procuramos algum culpado, que pode ser meu pai, ou a minha mãe, ou meu tio, ou a minha sogra, certo? A nível coletivo, vamos procurar isso no chefe de trabalho, no político, no país. Vamos procurar culpados. Eu não vou entrar nas condições políticas ou nas condições econômicas a nível global, nem se isto pode ser tramado ou não, porque me perderia realmente no ego da humanidade. O que eu fico é com o fato, que é o que me traz o fato, e com esse fato, como eu posso fazer essa evolução. Ok? Então, uma vez que eu tenho uma comunicação externa que me fala de eu tenho que ir para dentro, de solidão, de que eu tenho que conviver com situações e com pessoas num momento da minha vida, onde eu tenho que melhorar essa comunicação, sim ou sim, me obriga a primeiro me olhar para dentro, para não explodir dentro da casa. Porque o que acontece? Quando eu estou na minha casa, estou sozinha, se eu tenho momentos de raiva, de tristeza, eu posso vivenciar esses momentos sem projetar isso em ninguém. Na hora que isso acontece, quando eu estou morando com mais pessoas, isso fica um pouco mais difícil. Porque as emoções que o outro me mostra, que o outro me desperta em mim, são minhas. Só que como temos esse jeito de nos relacionar através do outro, achamos que o outro é o culpado. Sabemos que o outro não existe, portanto podemos levar a nós. E as pessoas com as que vocês estão agora, nesta quarentena, são aquelas que têm que melhorar a nível de comunicação interna e de família. São aquelas que têm as grandes pérolas de informação para vocês. Ok? Então, na situação desse momento, podemos ir para dentro e podemos resolver estas informações. O que acontece? Normalmente, entre o dia 20 e 30, vão acontecer fatos. Vocês podem ir pensando quanto tempo já vocês estão na casa, em quarentena, tá bom? Entre o dia 20 e 30 vão começar a acontecer fatos onde vocês vão ver que vão ficar à prova estas mudanças internas que vocês estão experimentando. Vocês vão se colocar em prova de saber se realmente você expressa de forma diferente, vê a situação de forma diferente e se comporta de forma diferente. E isso é necessário para que os neurônios entendam. Há uma mudança que pode ser registrada. Se você sigue fazendo o mesmo que fazia no início, não vamos conseguir uma mudança interna. E, pelo tanto, essa mudança interna não vai ser mostrada externamente depois. Ok? Então, a importância de ir para dentro e fazer a mudança interna de informação, entender para que eu estou vivenciando esta realidade, sem colocar culpados fora de mim, primeiro a nível familiar e depois a nível político, a nível econômico.
se não me responsabilizar da minha história, da minha realidade, fora de um contexto, vai fazer com que eu chegue a uma informação que vai produzir essas mudanças dentro dos meus neurônios. E, pelo tanto, uma sinapse de uma nova realidade. Depois vem a adaptação ao entorno, de jeito que eu tenho que começar a ir de fora, de dentro para fora, e começar a aplicar lá fora esta mudança em mim, que é totalmente inconsciente. Vocês vão entender isto muitas vezes depois de que a gente falou. É dizer, vão passar um tempo e vocês vão começar a relacionar estes fatos de um jeito diferente, tá bom? Então, só que muitos de vocês estão passando esse momento, então é para que vocês parem e se observem a nível biológico e emocional. Uma vez que eu já fiz uma mudança interna e as minhas sinapses começam a registrar através dessa prova externa, que neste caso vai ser como? Através das pessoas com as que você está vivenciando este momento dentro da sua casa, em quarentena, através dos poucos contactos que você tem no externo. Alguns ainda estão nas empresas, ainda estão trabalhando, portanto, a partir desses conceitos. O que acontece? Aí eu vou ter uma prova de relações, eu vou fazer uma mudança, eu vou receber uma informação que não vai ser completamente diferente. Talvez ainda desperte em mim algumas emoções, pelo tanto, me está falando de uma camada mais profunda, onde eu tenho que chegar para fazer a modificação total e absoluta, que chegará entre 40 e 60 dias, após o início da sua mudança de informação. O que acontece é que, para essa quarentena, vem a grande prova, que é um pouco, se vocês veem a nível coletivo, isto estamos falando a nível individual, mas a nível coletivo, que estou seguindo todo o processo da Espanha, sou de lá e a minha família está na Espanha. Esta semana vai fazer 40 dias do processo e agora começam as mudanças, as informações de ir gradativamente subindo escadas de poder sair ao mundo de novo, porque ela estava totalmente proibido sair da casa, estava viciado pelo exército, com pena de multa, de não sair das condições que eram dadas, né? Muito diferente aqui. Agora eles começam uma reestruturação aos poucos para ver como reage o povoado. E algumas pessoas que eu acompanho lá me falavam: nossa, Rocío, mas eu sinto que eu perdi o mundo como era. Já não vou recuperar o mesmo mundo. Eu falava: que bom, porque realmente depois de tanto tempo, depois desta profunda mudança, se recuperamos o mesmo que tínhamos, não estávamos entendendo nada, tá? Então, a importância de fazer a integração e transcender essa informação para abrir uma nova realidade é o que vai fazer a diferença. Então, qual é a minha proposta? A minha proposta é acompanhar vocês durante 6 semanas, que serão os 40 dias, onde vamos abrir, esta primeira semana será esta quinta-feira, às 8 da tarde, no canal de YouTube, ao vivo. Iremos fazer uma ativação energética, que vai ir dando todos os passos de uma quarentena, todos os passos de como nós vivenciamos a quarentena de uma forma biológica e levando isso a uma forma emocional. De certo que o primeiro que vamos abrir nesta semana é a comunicação interna. Comunicação interna só vamos chegar nela quando, entendendo a comunicação externa, eu vou levando para mim o que isto me quer dizer dentro de mim. Essa conexão que a nível de todos os chakras precisa ser feita e que precisa ser entendida e comunicada. Eu me reflexo no mundo, eu me projeto no mundo e eu preciso recolher toda esta projeção e levar para mim para eu poder transformar. Na próxima semana, o que faremos será o seguinte passo, é dizer, agora que eu me comuniquei, que eu já sei qual é a comunicação que eu projeto no mundo, e eu me recolhi e conectei com a minha comunicação interna, cada um de vocês vai ter uma comunicação diferente, vai saber aplicar isso em vocês mesmos. A partir daí eu posso fazer uma leitura e começar a conhecer e compreender o conhecimento de que significa esta comunicação em mim. E abriremos assim cada quinta-feira, às 8 horas, durante 6 semanas, para ir acompanhando todo o processo de quarentena. Então, uma vez que eu conheço qual é a informação, que vocês chegarão no seu inconsciente, porque o melhor de tudo é que o planeta Terra está vibrando a um nível energético muito evolucionado,
está fazendo um salto energético, ou já fiz durante estes anos, um salto energético de maior evolução, e o ser humano só tem que saltar e vibrar nas mesmas condições que ela. De jeito que tivemos um tempo, ou um tempão, de adaptação, de evoluções, que muitas pessoas, por medo a se enfrentar a elas mesmas, por medo ao autoconhecimento, rejeitaram toda a possibilidade, rejeitaram as informações que dá o seu medio, rejeitaram a informação que dá o seu sintoma, a informação que dão os seus chefes, a sua família, não se escutaram emocionalmente nem biologicamente, tá bom? Isso fez com que chegou um momento que a carga vibracional do planeta era insuportável neste ponto. Pelo tanto, temos que dar um salto de evolução, essa que não fizemos a nível de ir entendendo, fazemos com uma quarentena grupal. É a minha visão emocional sobre o que está acontecendo agora, né? É uma visão particular e própria. Então, na hora que eu tenho que vivenciar esta situação e evoluir sim ou sim, há pessoas que vão sofrer mais porque há mais resistência. Então, quanto mais nos resistamos à quarentena, quanto mais nos resistamos a ir para dentro, quanto maior seja essa resistência de entender que tudo depende de nós, mais sofrimento vamos ter. Mais sofrimento e mais duro vai ser o processo, tanto atual como futuro, certo? Eu acho que isto não vai passar de junho, e em junho se vai abrir outra possibilidade que aí, dependendo de tudo que foi feito até junho, vamos vivenciar durante muito tempo. É dizer, se eu não me observo, se eu não modifico, agora que eu tenho a possibilidade da quarentena e da modificação interna, eu vou projetar um futuro muito mais pesado para mim, ok? Então, na hora que eu já tenho esse conhecimento, na terceira semana, que falaremos é da compreensão interna de cada um de vocês, com a informação que cada um de vocês carrega, tanto a nível celular como a nível emocional, a nível genético como a nível emocional. Uma vez que conheço e compreendo, eu vou integrar um pouquinho mais as informações internas e vamos ir à aceitação desta informação. Eu preciso me aceitar como eu sou. Eu me materializei em um corpo, o 3% desta informação está materializado em mim e, pelo tanto, eu preciso me integrar na minha totalidade, na Rocío desse 3% e consciente que eu sou, certo? Só que eu posso me conectar com a minha individualidade e com o meu eu divino, que está dentro de mim, que está no meu inconsciente e que me dota de muitas mais capacidades. Pelo tanto, aceitar o ser humano que eu vim ser vai me facilitar poder avançar dentro desta quarentena. E isto nos traz, é dizer, aquela informação que não foi entendida, se abre um espaço para nós poder transcender. Então, primeiro vamos aceitar quem eu sou e depois, nas 2 últimas semanas, passaremos pela integração desta informação e dizer, com tudo isto que a quarentena me traz, com toda a informação que eu consegui entender e modificar e ressignificar emocionalmente, com a permissão de entender e libertar as minhas emoções ocultas, como eu posso transcender essa informação. Uma vez que eu integro em mim esta informação, eu faço com que a célula que está lá dentro de mim, como iniciávamos na live, né? Essa célula que eu sou, se modifique, pelo tanto produz uma mudança em todo o meu ser e vai produzir uma mudança em todas as demais células que estão morando comigo na mesma casa durante esta quarentena. Posteriormente, uma mudança no entorno cara fora. Então, o que vamos fazer a partir de quinta-feira? Nestas ativações energéticas, vamos abrir o campo energético que vai propiciar a conexão de vocês com cada uma destas situações cada semana. Um passo da informação e da integração desta informação dentro de vocês. Muitas pessoas me falam, Rocío, mas esta informação, como eu consigo entender ela? Não tem que entender ela. Como eu consigo saber de onde vem? Não precisa saber de onde vem. Isso é nossa parte racional. No meu trabalho, sim faço passo a passo. Há a árvore genealógica, que está o curso que podemos entrar, ver a árvore genealógica, ver a informação genética que coincide plenamente e ver a maravilhosa biologia e como a biologia e a genética nos falam de todas as nossas informações, certo? Mas realmente
vocês precisam entender essa informação de um jeito lógico para a sua mente. Mas as suas células precisam sentir, não precisam entender. Então, quando eu estou frente a um câncer, por exemplo, e eu não tenho tempo para fazer um processo passo a passo, que a pessoa entenda, que tem que se emocionar de tal jeito, que você não tem por que repetir tal emoção, que pode fazer tal mudança, e eu não tenho tempo. O que eu preciso fazer é que a pessoa sinta, que a pessoa se emocione. Então, vocês o que precisam é se emocionar como nunca se permitiram até hoje se emocionar. Vocês precisam se emocionar como sempre foi limitado na sua família se emocionar. Só com isso vão começar a modificar a informação. E eu sei que se vocês fazem isso, se permitem essa mudança, no decorrer desta quarentena, vocês vão encontrar um futuro totalmente diferente e muito melhor do que vocês tinham quando vocês começaram esta quarentena e esta realidade mundial. Por quê? Porque a única mudança, por muito que aconteça lá fora, só depende de vocês. Então, vibrar numa escala de medo e de raiva, numa escala que traz pânico, como está vibrando muitas pessoas, né? Só colocando as notícias, se preenchendo todo dia destas informações, muitas delas falsas, que produzem pânico e descem entre um 20 e um 30 Hz, na medida da escala de Hawking das emoções. Se nós aceitamos as informações e não nos resistimos, a gratidão e a aceitação só vibra em torno de uma escala de 200, 300 Hz, 400, não lembro agora, de cabeça não lembro. Isso só faz que tenhamos uma janela aberta à vibração do que nós somos realmente, que é a luz e amor que nós somos, que é a paz e amor incondicional. Realmente isso é a nossa essência. O resto é ego. O resto são resistências a nos integrar como ser que somos. Ok? Então, quanto mais observemos e façamos essa individualidade e essa verticalização, mais vamos a conectar. Pelo tanto, eu pensei em compartilhar para vocês, compartilhar desde meu ponto de vista, a parte energética e abrir um campo aqui entre as pessoas que me seguem e que gostam do que eu faço, para poder abrir esse campo energético para vibrar todos juntos nessas mesmas informações e nessa transformação pessoal, individual, mas que vai ser coletiva. Então, quantos mais sejamos no canal ao vivo, nas quintas-feiras, e possamos ativar energeticamente, meditar em função disso, vamos conseguir ativar as comunicações, a integração, a aceitação, e posteriormente aumentar o conhecimento e a integração de quem somos, cada um de nós, cada um na sua escala, nas suas possibilidades. Certo? Então, essa é a minha proposta, depois deixarei mais dados aqui. E a importância de que, na quarentena, um dos fatos, se eu explico para vocês que durante uma gripe, a pessoa precisa caldo, sopinha quente, que precisa cuidados, que precisa silêncio, porque quando dói a cabeça com a gripe, é melhor não falar, certo? Vocês entendem isso, que sim? Todos vocês entendem. Se eu falo que os seus neurônios precisam desse mesmo cuidado, que você está do mesmo jeito convalescente, se chama convalescente, doente, no momento de uma quarentena, é assim, só que nós rejeitamos tanto as nossas emoções, que achamos que só chegando num extremo físico são de verdade. Então, realmente, a gripe é uma expressão emocional, qualquer doença é uma expressão emocional. Qualquer situação de dificuldade vivida por vocês é uma expressão emocional. Pelo tanto, a importância de eu me permitir viver essas situações, essas informações, desde a calma e o repouso, é muito importante. Então, hoje na Espanha uma pessoa me falava, Rocío, sim, mas antes essa pessoa já fez uma quarentena individual por uma doença dela. E ela me falava, eu fazia a quarentena individual e foi difícil, porque as pessoas pensam que ficar sozinha não é difícil, mas nos receitamos tanto a nível interno que ficar sozinho com o mesmo parece às vezes que seja a pior companhia, né? Até que você se integra em você, até que você se ama e se aceita e se acolhe. Realmente a quarentena é para isso, para você se amar, se aceitar e se acolher. E todo o autoconhecimento,
Todos os livros que vocês possam ler e todo o conhecimento que vocês possam procurar se define em amor próprio. Em ser a melhor versão e vocês poderem se aconchegar a vocês mesmos, se respeitar e se amar. Então, na hora que essa pessoa me falava, eu estava sozinha, tudo bem, mas agora estou na família, né? Aí eu fomos vendo o caso dela e ela entendeu perfeitamente que estava com as pessoas exatas que tinha que estar para poder transcender e evoluir quem ela é a um nível maior. Então, cada um de vocês está vivenciando esta quarentena com aquelas pessoas que têm as pérolas, como falava antes, do seu conhecimento e da sua transformação. Então, tudo o que seja resistência vai produzir que vocês fiquem longe da sua evolução. Quanto mais aceitem e vocês mais acolham a realidade que vocês estão vivenciando, mais transformação vocês vão conseguir realizar nesta quarentena, que é um momento de extrema importância para o mundo a nível coletivo. E, façamos o que façamos, somos uma célula. Pelo tanto, se estorbamos muito, é dizer, se não seguimos o coletivo, vamos cair fora. Então, vamos evoluir, porque realmente nós vivenciamos e vimos neste plano para isso, para evoluir e potenciar cada vez mais no planeta Terra menos dualidade, mais unidade, menos ego e mais amor. O ego é necessário, não podemos anular ele, senão não precisaríamos estar neste plano. Mas podemos integrar ele à nossa realidade para nos poder comunicar melhor, certo? Bem, então, ficam todos convidados para estas ativações energéticas ao vivo a partir de quinta-feira. Agradeço se vocês pensam que podem ser úteis para mais pessoas, difundam. Quanto mais energia e vibração consigamos, melhor para todos, para o indivíduo e para o coletivo, certo? E vamos ir abrindo os processos da quarentena cada semana, durante as 6 semanas, neste processo. Mais coisas. Há alguma pergunta? Estou falando muito rápido. Está tudo bem por aqui, pelo Instagram? Há alguma pergunta sobre esse tema de quarentena emocional? Oi, boa noite a todos. Que bom vocês. Isso. Sim, vamos fazer esse acompanhamento, vai ser aberto, ao vivo, quantas mais pessoas, melhor. Podem vocês passar o link do YouTube, depois deixarei pelas redes, para que vocês tenham esse conhecimento. Mas vamos subir, temos que aumentar a vibração, não só numa quarentena, constantemente, né? Então, a quarentena emocional tem passos, é vida, e forma parte da nossa biologia e das nossas emoções. Entender isso faz totalmente diferença. A se resistir, a se queixar dos processos, a tudo o que está acontecendo, ver tudo como um castigo, uma pena, uma culpa. Vamos sair disso e vamos fazer a nossa parte, a nossa responsabilidade e a nossa realidade. Portanto, poderemos integrar muito melhor todas estas informações, tá bom? Há alguma pergunta em relação à quarentena emocional para responder mais sobre a quarentena emocional antes que avançar com as outras perguntas? Não sei se falei muito rápido. Altair fala: estou em Curitiba. Alguns amigos estão se manifestando com impaciência e demonstrando incompreensão quanto à quarentena ou isolamento social, como dizem aqui. Estas pessoas sofreram mudanças pelo fato de estarem se sentindo emoções, mesmo que não saibam quais as informações que as emoções trazem. Pelo fato de estarem sentindo emoções. Sim, o que é importante é que, não sei se eu entendi de tudo a sua pergunta, mas vamos lá, eu vou responder e você me fala se respondi ou não. Quando eu falava antes que não precisamos entender tudo, é isso mesmo. O que acontece? Se eu vibro, estou numa situação, se eu começo a mudar a minha vibração, estou numa vibração de aceitação, de gratidão o tempo todo, vou fazer com que todas as pessoas que se vão encontrando no meu redor vibrem nessa, eu vou despertar essa vibração nelas. Entre outras coisas, porque é impossível vibrar junto a outras pessoas que não tenham a mesma informação que eu. O que acontece? Se vemos a onda de pânico, se uma pessoa começa a ter medo e ter mais medo, vai aumentando, tudo no entorno termina sendo com medo. Todo mundo termina entrando nos medos dela. Então, esta quarentena nos está levando às profundezas internas. Cada um de nós podemos dizer, eu tenho medo porque eu escutei tal notícia do corona, mas não é assim.
Você está conectando com os seus medos, que são os mesmos medos que se há um ano atrás você olhasse, você vai ver que são os mesmos medos que estão sem resolver. Pelo tanto, na hora que eu conecto e eu fico sincero comigo mesmo, eu começo a sentir essas emoções. Muitas vezes se dão curas a nível inconsciente, porque a cura é inconsciente. Pelo tanto, o que acontece? Os processos de cura, tanto a nível físico como a nível emocional ou de transformações dentro da evolução de eu como ser, sempre é inconsciente. Depois de um tempo, faço consciente a minha transformação. Mas primeiro se dá tudo a nível neurológico e a nível de mudanças inconscientes, certo? Tarda um tempo em integrar e fazer consciente a minha transformação. Há pessoas que tardam meses, há pessoas que tardam anos, mas a mudança se dá no prazo de 120, 180 dias. Na hora que isso vibra, se modifica, o que acontece? Começamos a expandir essas informações, essas emoções. Então, uma pessoa que está pronta para uma mudança vai terminar caindo ou assistindo a uma ativação energética ou vibrando na ativação energética. Quando a pessoa esteja em contato com essas meditações, automaticamente o que acontece é que abre um canal para poder comunicar-se com ele mesmo. Por exemplo, na quinta-feira próxima, neste dia 23, às 20 horas, o que primeiro vamos fazer é a comunicação externa, levar ele à comunicação interna. De jeito que eu tenho que ver qual é a comunicação externa que eu dou no mundo para integrar em mim. Não preciso saber qual é. Muitos de vocês, se pensam racionalmente, vão ter uma informação, mas quando vocês façam, verão que é outra. Depois, posteriormente. E só vão perceber isso depois de um tempo. Depois de esse inconsciente registrar a nível sináptico todas estas informações. Então, a nível global, há muito pânico. A nível global, temos que praticar mais a aceitação, a gratidão e a incorporação e a mudança interna. E, pelo tanto, estas pessoas que não sabem quais são as informações, eles poderão chegar a essas informações através de vibrar diferente. Há muitas vezes curas ou reações das pessoas que, não sei se vocês conhecem, mas eu tive vários casos de pessoas que curaram cânceres de um jeito muito intuitivo, ou a mãe que sabe o que o filho precisa antes de que o filho precise, porque é inconsciente, é uma conexão. Então, eu não preciso entender tudo o que acontece na minha vida, eu preciso sentir tudo. O problema é que sentir uma emoção é rápida. Se eu me permito sentir a tristeza, ou a raiva, eu sinto e foi. Não tenho mais que pensar nela. Eu senti, foi uma reação e acabou. O problema é quando eu sulgo essa emoção e eu não me permito sentir ela fica bloqueada em mim. Então é como o rio que desce, a água que desce pelo rio. Quando chega numa pedra, ela não pensa como tem que modificar a pedra para que a pedra seja como ela, por exemplo. Ela não fica pensando o que faz esta pedra aqui. Porque esta pedra não flui igual que eu. Porque esta pedra que é de outra natureza não se faz como a minha? Porque ela é sólida, se eu sou líquida. Nós, os seres humanos, fazemos isso com as pessoas que nos rodeiam. Então, encontramos uma pessoa que pensa diferente, que nos dá uma emoção diferente, e eu fico racionalizando. Ou porque essa pessoa é assim, eu quero modificar ela para que seja como eu. E aí eu fico presa nela, e ela fica presa em mim. De jeito que nenhum dos dois flui. Ok? Então, realmente, a natureza é diferente poder descer e fluir com ela. Nós temos uma natureza, essa natureza pode ser de tristeza ou de raiva, pode ser de situações diferentes, mas é me permitir sentir e fluir nela. As emoções são para vivenciar elas, não para racionalizar elas. São para sentir elas em todo o corpo, cada célula de nós, não para nos perder nelas eternamente. Então, o problema não é sentir a emoção. O problema é reprimir ela e não nos permitir ser quem somos. Tá bom? Não sei se respondi para você, Altair. Ficou um pouco comprida, era mais genérica, você me fale. Luiz, agora entendo que as informações estão todas em mim e a autoaceitação é chave. Obrigado pelo carinho e pela jornada. Observar as emoções é ouro. Obrigada, Luiz. Que saudade de você. Tenho muita saudade da gente falar. Tudo está em nós.
E é ouro mesmo. Obrigada pelo seu depoimento, viu? Na verdade, é que é muito difícil, dentro do que eu acompanho vocês, alguns de vocês que estão por aqui sabem isso, eu falo para vocês coisas que vocês não vão ver até que façam consciente, né? Então a briga às vezes é interna, é intensa. E não só interna, vocês, é aquilo de matar o mensageiro, não a mensagem, o mensageiro, alguma coisa assim, né? Então, realmente, entender que você é tudo, que você faz a transformação do mundo, até numa situação global como esta, é assim. Sejamos sinceros. Quem tem medo do dinheiro, já tinha antes da quarentena. Quem tem medo do futuro, já tinha antes da quarentena. Quem tem tristeza ou depressão por estar fechado, já se sentia fechado antes da quarentena, ainda que estivesse dentro de um local de muitas pessoas. E isso, nos sincerar emocionalmente, faz toda a diferença. Tá bom? Vamos ver, Altair, se eu respondi para você. Daniela fala, Rocío, eu tenho 3 filhos, fiz tudo muito rápido, sempre com pressa. Ainda continuo fazendo, mas estou melhor. O que posso fazer para desacelerar mais? Porém, sinto que a quarentena está me trazendo mais calma, mais paciência. Sim, eu acho que é entender que o tempo é relativo, que o tempo depende de você e prioridade. Vamos priorizar aquilo que é importante, realmente. Porque agora que estamos presos, entre aspas, muitas pessoas falam de presos na casa, né? Ou tirados de liberdade. Agora você entende muita coisa que antes não entendia. Então, às vezes é parar, dar uma parada, observar e ir adaptando os tempos, né? Ótimo. Qual é o passo que a pessoa pode dar após saber a emoção que levou ao câncer? Bom, realmente, a emoção não levou ao câncer. A repressão da emoção é a que produz a incoerência. Pelo tanto, a pessoa, uma vez que entende a emoção oculta, é se permitir sentir essa emoção oculta. É decir, deixar o julgamento que temos sobre essas emoções e viver a minha vida me permitindo sentir e a mostrar essas emoções. Se o que está por trás é raiva porque não quero ser mais sumisa, não voltar a ser sumiso. Então, realmente a emoção oculta me traz a qualidade emocional que eu tenho que vivenciar para eu sair da doença. E me permitir fazer isso. Entendeu? Arineide? Me fale se ficou claro. Elisa. Dá mais trabalho resistir do que sentir. Sim. Concordo e agradeço essa frase, porque muitas vezes as pessoas me falam é muito difícil o processo, nossa, mas como eu vou modificar essa realidade? Como eu vou transformar isto, certo? E há um sofrimento. Eu falo, nossa, mas o sofrimento que você tem todo dia, durante anos, sem saber para quê, sem saída, cada vez entrando num foco mais profundo, é bem diferente. Eu prefiro ter um sofrimento, porque eu escolho ter sofrimento, no fundo, né? Porque a gente se adaptou a sofrer para evoluir. Não precisávamos sofrer, mas é uma crença. Então, dentro dessa crença, quando realmente você muda muitas camadas de você, entende que você sofreu muito para nada. Você não precisava sofrer, você só precisava ser. Você só precisa ser coerente com o que você sente que é. Na hora que você é coerente com o que você sente que é, tudo é. Então, a resistência a ser você mesmo é o que faz doer. Porque há um grande medo de que não gostem de nós, que não nos aceitem, não ser compreendido. Porque realmente nós evitamos saber quem somos. Mas na maioria das vezes, quando vamos para dentro e aceitamos essa parte de nós, tudo se transforma e se modifica. Tá bom? Mais perguntas por aqui? Sobre a quarentena? Ficou claro para vocês? Bom, então iremos cada semana, nas quintas-feiras, às 20 horas do Brasil e às 20 horas da Espanha. Em espanhol será às 20 horas da Espanha, em Madrid, horário de Madrid, e em português, em brasileiro, no meu portunhol, as ativações energéticas serão às 20 horas
do Brasil, de Brasília, horário Brasília. E aí começaremos cada semana, durante 6 semanas, com os passos da quarentena. Iremos explicando mais coisas. Havia uma pergunta, havia várias perguntas, não sei se vai dar tempo a responder todas, mas uma pergunta que Dani Fis encaminhou, que tem a ver com um pouco com isto, e ela falava sobre as crenças limitantes. Como se desfazer de uma crença limitante quando você conhece. Realmente, para mim, as crenças limitantes não existem. Por quê? Não existe uma crença limitante simplesmente porque a crença está em função de mim. Há crenças limitantes que são válidas para pessoas, que precisam usar elas. Pelo tanto, se a crença é boa para você, use. Se a crença não é boa para você, rejeite. Às vezes as pessoas pensam que nós ficamos presos a crenças limitantes que temos que eliminar para poder vencer. Realmente o que temos é que adaptar e ressintonizar, por dizer de algum jeito, as nossas crenças. Não deixa de ser um julgamento de valor o que eu coloco sobre a crença. Então, para uma pessoa achar que ela tem uma crença limitante, já é limitante. Se eu acredito que eu tenho uma crença limitante e até que eu estude e trabalhe, que eu tenho que modificar essa crença e não sei a técnica para resolver essa crença, eu vou ficar presa dessa crença e essa crença vai ficar presa de mim. Na hora que eu entendo, ok, até agora me serviu, que eu não servia muito. Dizer, me serviu até agora, foi bom para mim acreditar que eu tinha desvalorização e que eu me desvalorizava e que eu era menos que o outro. Certo? Porque eu tinha as programações que me levavam a essa informação. Mas agora que eu sei que é amor próprio e que não depende do outro, eu posso me amar. Pelo tanto, eu posso retirar essa crença de mim. É uma questão de ressignificar a crença. Realmente nós nos limitamos. Não é a crença que nos limita. A crença, nós colocamos um julgamento de valor em cima dela e a partir daí eu posso entender ou usar ela. O que acontece? Durante todo o tempo que eu me desvalorizei, durante todo o tempo que eu senti tristeza ou medo, essa tristeza ou medo tinha uma intenção positiva para mim. Isso significa o seguinte, que eu sacava algum benefício, tirava algum benefício de me sentir triste ou com medo. Às vezes, através do medo, eu consigo, do meu entorno, cuidado e proteção. Então, a parte negativa que eu me desvalorizava, mas a parte positiva que eu tinha uma proteção, que de outro jeito eu tenho que me virar e ter sozinha. Então, a crença não é limitante, vai depender do foco que eu observe ela. Então, é de novo um julgamento de valor em riba de algo intangível, que é o que faz que nós tardemos muito mais tempo. Não precisamos borrar crenças, só precisamos colocar as novas. Ok, se eu já não sou mais, se eu já sei que eu tenho esta informação, como eu vou modificar? Então, a crença, que é algo que está entre o pensamento e o sentimento, né? Que é algo mental, está muito na superfície. Por lo tanto, na hora que eu me permito me sentir e emocionar, e libertar o julgamento e o juízo de valor que eu tenho sobre a minha emoção, automaticamente a crença desaparece, porque eu já me estou permitindo sentir, então o pensamento já não tem mais cabida aqui. É muito mais rápido que trabalhar crenças limitantes. E não temos que trabalhar tanto, temos que sentir. Na hora que eu consigo tirar esse julgamento de valor e me sincerar, entendendo que eu tirei uma intenção positiva durante todo este tempo, desse medo, dessa tristeza, porque às vezes a tristeza também, ao medo falávamos proteção, a tristeza nos traz reconhecimento, às vezes, ou inclusão. Cada um de vocês tem que encontrar o que está tirando de bom de se sentir tão mal. É isso. O que estamos tirando de bom de nos sentir ruim? Quando nos centramos nessa parte, quando conseguimos começar a transformar as informações e nos permitimos sentir a outra emoção, porque já não tem mais sentido nos mentir. Pelo tanto, a crença limitante desaparece em si,
porque senão não faz mais sentido o julgamento que nós temos sobre elas. Expliquei para você, Daniela? A Raquel fala, Rocío, ainda bem que te encontrei antes da quarentena. Tá bom, estamos começando ela, viu? Depois eu acho que lá no meio você não vai querer saber de mim. Depois voltamos a nos encontrar no fim. Estou brincando, mas muitas vezes os processos fazem isso, né? Você me faz enxergar as coisas de outra forma. Estou observando mais a minha família, minha casa, minha vida em geral. Sempre fui muito acelerada e com isso perdia muita coisa. Estou mais tranquila e mais paciente. Ótimo. Realmente a quarentena traz calma e paz. Porque quanta mais calma e mais paz tenhamos, mais conectadas em alta vibração estamos e as coisas se dão de um jeito mais natural. Outro é resistência. Portanto, medo e pânico, raiva, não as biológicas, senão as mentais, porque há emoções biológicas e mentais. As emoções biológicas, nos permitir sentir a emoção biológica, nos vai levar a um caminho. A mental é a que nos deriva do caminho para o sofrimento e para a resistência de ser quem somos, né? Então não precisa de técnica, a cura vem pela consciência, sempre vem pela consciência. A cura e a transformação, a evolução, tanto da nossa alma como do nosso corpo, como seres humanos como almas, é consciência. Quando eu conecto com a minha consciência, não preciso técnica, não preciso livros, nem cursos, nem terapias, porque eu tenho toda a informação dentro de mim. Então o caminho é ir para você, ir dentro de você. O que acontece? No caminho eu posso utilizar técnicas, recursos, ferramentas, mas é muito importante ser consciente que são uma ferramenta ou um recurso para eu chegar no meu eu. Mas que a cura não está nelas, está na sua consciência e na sua conexão com você mesma. O poder está dentro de você. Então, você vai abrindo camadas, mas é muito importante não se perder nessas ferramentas, nesses recursos, porque realmente quem vai fazer tudo é você. Quem pode fazer a transformação é você mesma. Ok? Mais perguntas? Fernanda fala, você disse que o conflito está de mão com a emoção. Como mudar a emoção e assim os conflitos? Bem, faltam 4 minutos, no Instagram vai cortar, em 4 minutos vou responder e aí vou tentando... terminarei no Facebook, por se alguém quer terminar do Facebook e terminar aqui. Bem, quando o conflito vai da mão de uma emoção, isso significa que eu estou vivenciando um conflito porque eu não estou reconhecendo a emoção que está por trás. Certo? Então, se eu estou vivenciando um conflito e a emoção que está por trás é medo, muitas vezes nas depressões temos tristeza. Então, mostramos tristeza. Mas o que esconde uma depressão quase sempre é medo. Medo a ser eu mesma. Então, o que tem que ser vencido desse momento é a emoção que está por trás, que é esse medo a ser você mesma. Na hora que você pode transcender a tristeza, porque você entendeu que não é a tristeza que tem que ser sentido. Isso é a emoção que me inclui dentro do meu clã, que me faz partícipe dentro de como se vivencia as emoções dentro da minha família. Mas realmente, o que tem que ser libertado é a emoção do medo a ser eu mesma. Claro, agora eu sei que tenho medo a ser eu mesma. Então, para ser eu mesma, que eu tenho que praticar? Aí pode ser alegria, pode ser vivenciar a minha vida independente do que outros falem, conectar com o meu eu. Então, a prática diária de fazer isso vai fazer com que a emoção tristeza cada vez seja menos útil na minha vida. Porque se eu estou usando ela para tapar um medo, na hora que eu começo a vivenciar esse medo, essa tristeza não precisa. Então, durante um processo também entre 120, 150, 180 dias, entre 120 e 180, que é a quaresma e o Pentecostés, né? O que acontece é que eu começo a me permitir ser eu mesma, eu começo a vivenciar a minha vida com alegria, eu começo a não permitir a minha tristeza estar. Então, começa a haver picos. Por momentos, vai haver menos tempo se antes a depressão, estou colocando esse exemplo, durava 6 meses contínuos, vai começar a durar 3 meses, o resto vai melhorar, depois vai durar 1 mês. Só que os picos de prova
do meu inconsciente, a nível de sinapses neurológicos, vão vir através de provas, de que momentos para saber a minha evolução. Portanto, nesse mês vai ser muito intensa, vamos reduzir em tempo, vamos ter menos tempo, mas com mais intensidade. Depois passará dias muito intensos e depois com menos tempo. E assim, até ir desaparecendo quase. O que acontece? Nada do que acontece na nossa vida deixa de ser uma solução biológica. Pelo tanto, como solução biológica que ela vai precisar estar dentro de nós. Então, sempre teremos acesso a essas informações. Nas nossas emoções, a nível neurológico, no nosso cérebro, se produzem essas conexões sinápticas, certo? Então, imaginem que vocês levam a vida toda com a conexão sináptica vivenciando ela. Então, vocês vão vivenciar isso já é uma rodovia quase, não sei, da que une a 116, né? A que une Curitiba com Rio de Janeiro, ou com o norte do Brasil. Já é grande, assentada, e tem um monte de curvas, é muito sinuosa, mas tem um bom filme porque leva muito tempo em você. Você abre uma nova rodovia que começa com boa firmeza, mas que começa agora. Então temos que ir assentando cada vez mais para que o nosso inconsciente, que sempre vai mais rápido, possa seguir. Vai finalizar aqui no Instagram, quem quer seguir no Facebook, vamos terminar por lá, tá bom? Um abraço para vocês, beijo. Pronto, se não perde, se não apago assim, vai ficar perdido. Bem, então, a importância de que nós reforcemos essa estrada de um jeito muito mais rotundo, contundente, faz total diferença, porque isso me faz com que eu aciente muito mais e com mais força as informações no meu cérebro. E por isso também as mudanças no meu comportamento depois. Então, toda a minha biologia, resumindo, a Fernanda não sei se vai entrar aqui, se ficou respondida para ela a pergunta. Pronto, Daniela. Toda a minha biologia e as minhas emoções precisam de estados de quarentena para ser transformadas e integradas. Então, realmente, desde uma visão global, o que está acontecendo é muito bom. E se nós conectamos com aceitação e gratidão, há coisas que não vamos mudar. Quanto mais nos resistamos, mais potência vamos estar dando a essa situação. Quanto mais neguemos uma situação, mais constante vai ser essa informação em nós. Pelo tanto, a importância de poder observar desde outro ponto e nos permitir ser e nos entregar a ser é muito grande. A importância é muito grande. Tá bom? Ficaram algumas perguntas que vocês tinham encaminhado, que eram com doenças físicas, também da fenda dupla, sobre divórcio, e algumas outras que não lembro, que chegaram até mim. Então, o que farei será ir dando respostas em pequenos vídeos, falando dos temas, bem por aqui, por algumas das redes. Duas coisas. Repetir e lembrar para vocês que a partir de quinta-feira, desta 23, haverá a primeira sessão dessas ativações energéticas, do primeiro passo da quarentena, onde estaremos trabalhando a comunicação externa e interna, iremos de fora para dentro, e cada vez iremos, em cada semana, iremos aprofundando mais em nós mesmos, até chegar ao eu mais interno, para depois nos levar a um mundo novo, tá bom? E também no Telegram, cada semana, vou dar 10 minutos, cada dia, entre 2 e 3 minutos de um tema. Este da semana vai ser sobre o que a gente votou mais lá fizemos uma enquete, né? E as pessoas registraram e votaram mais, que queriam saber mais sobre espelhos e relações, relacionamentos e relações interpessoais. No Telegram estarei dando, a partir de amanhã, informação sobre esse tema, cada dia, todos os dias da semana. Então, se não estão por lá, se procurem no Telegram, método emoção ativa, e estarei dando ao vivo por lá todas estas informações. Tá bom? Muito obrigada, espero que esta live fique mais clara a quarentena emocional desde o meu ponto de vista
e como a nossa biologia se forma nela, né? E como realmente o planeta Terra, como ser vivo que é, está vivenciando esses passos. E nós só temos que acompanhar ela. Sei que há situações, eu entendo cada um de vocês, eu empatizo com a realidade de muitas de vocês, a nível econômico, a nível de medos futuros, mas também sei que eu vivenciei esse medo profundamente durante muitos anos da minha vida. Ainda hoje há medos dentro de mim, há situações dentro de mim, como qualquer de vocês, né? Mas não vou abrir mão de vivenciar como eu vivenciei estes últimos 6 anos, os 7 anos da minha vida, porque é uma transformação. Então entendo que cada coisa que acontece na minha vida agora não deixa de ser um degrau mais dentro da minha evolução. Pelo tanto, não posso me perder em medos, tristezas ou emoções racionais. Eu só posso me entregar o que eu sinto. E eu convido vocês a fazer o mesmo, porque para mim foi muito bom e espero que para vocês seja como mínimo, tanto ou mais, tá bom? Um abraço bem forte para vocês e nos seguimos encontrando por estes meios. Beijos.